Salve guerreiro, salve guerreira, começando mais uma edição do Flu TV News, jornal feito de tricolor para tricolor, direto aqui do Legends Bar, Fluminense House, e a casa do Fluminense aqui em Nova York. Flusão se preparando para o segundo jogo na Copa do Mundo de Clubes, neste sábado contra o Sun HD no MetLife Stadium. Vou te contar tudo depois da vinheta. E o Fluminense realizou nesta quinta-feira mais um treino visando o segundo jogo da Copa do Mundo de Clubes contra o Sun HD no MetLife Stadium aqui em Nova York. A equipe da Flu TV acompanhou de perto o treinamento do tricolor na Universidade da Carolina do Sul, em Colômbia. Roda aí. O primeiro tempo do Fluminense contra o Dortmund foi o mais intenso nos últimos 3 anos. O fisiologista Juliano Spinetti falou sobre o desempenho dos jogadores contra os alemães. A gente monitora e acompanha a demanda física de todas as partidas. A gente compara uma a uma, compara com a média e entende se aquela partida foi mais ou menos intensa ou dentro da média. E chamou a atenção o primeiro tempo. Esse primeiro tempo, em termos de intensidade física, que é medida com uma diversidade grande de métricas, como distância percorrida, distância de sprint, ações em alta intensidade, várias ações intensas consecutivas, esforços explosivos como troca de direção, salto vertical, aceleração máxima, velocidade máxima. Então a gente olha de forma abrangente as métricas físicas e tenta comparar para entender se aquele jogo está sendo mais ou menos intenso. O primeiro tempo desse jogo foi o mais intenso fisicamente do Fluminense comparado a ele mesmo dos últimos 3 anos. Um outro ponto que chama a atenção é que a gente ficou realmente 16 dias sem jogar, né? Então, de fato, a preparação que nós fizemos aqui em Colômbia, ela gerou efeito e o time conseguiu suportar uma alta demanda física do jogo imposta pelo time alemão, né? A gente conseguiu atender as demandas físicas, né? E com isso a gente consegue equilibrar na outra parte, na parte técnica. A gente trouxe boa parte do nosso aparato de monitoramento de carga interna, vários equipamentos que nos ajudam a entender a resposta do atleta à carga do jogo. Então a gente trouxe os analisadores bioquímicos, né, que a gente consegue entender os biomarcadores e qual foi o estresse muscular, qual foi o nível de desidratação do atleta. Então a gente entende, através de enzimas, através de proteínas, através de imagens termográficas,
através da saliva, se o atleta teve um estresse muscular acima ou abaixo do que normalmente ele tem no jogo. A gente entende se nesse jogo ele teve um nível de desidratação maior ou menor. A gente entende se ele teve uma fadiga simétrica, né, com a imagem térmica, ou se houve uma fadiga assimétrica, ou seja, um lado dele teve uma exigência maior do que o outro, e isso pode acarretar numa lesão futura, né? Então, com essas informações, a gente consegue regular o treino, a gente consegue dosar o treino, consegue, se tiver que aumentar, a gente aumenta, se tiver que reduzir, a gente reduz, se a gente tiver que aumentar a suplementação e a nutrição, fazer alguma intervenção, a gente consegue ajudar a nutrição nesse sentido. Se a fisioterapia tiver que fazer algum tratamento específico, que o atleta teve uma assimetria térmica, ou seja, uma fadiga muscular assimétrica, ele vai fazer a intervenção com a fisioterapia. Então a ideia é trazer dados e suportar a comissão técnica para a gente trabalhar com a maior certidão possível. No jogo, o primeiro tempo, o jogador mais intenso foi o Canóbio, né, com muitas ações de alta velocidade. É um jogador que ele tem uma capacidade alta de fazer um grande volume de ações em altíssima velocidade, em sprint, ações acima de 25 km por hora, por exemplo. Então ele não é só veloz, mas ele é muito resistente, ele consegue repetir com pouco tempo de intervalo várias ações em altíssima intensidade. Então nesse primeiro tempo ele foi o destaque, mas outros atletas também, como o Nonato, o Martinelli, o próprio John Ares, também estiveram acima de suas médias. Ele foi mais intenso na comparação dele com os jogadores que iniciaram o jogo, mas vários atletas nesse jogo tiveram uma intensidade física no primeiro tempo acima do que eles fazem normalmente. Primeiro que nada, parabenizar todo o time, que se preparou bem, estava muito ligado no jogo, como tem que ser. E a gente tem que tomar como referência o jogo assim de concentração, motivação. Eram muitos fatores que a gente acho que utilizou a favor para colocar depois dentro do jogo. E aí a preparação foi, acho que a mesma de sempre, só que aproveitando que a gente tinha mais dias como para trabalhar, para se minimizar cada detalhe dentro do campo, de correr certinho. Acho que deu certo. Faltou só, como não sei como eu que aqui fala, mas a frutilla da torta é lá no Uruguai. Assim, faltou isso, mas a gente está corrigindo e continua pelo mesmo caminho, como sempre falo. Muito bem, vamos agora com mais informações dos nossos adversários nessa primeira fase da Copa do Mundo de Clubes aqui nos Estados Unidos. A repórter Carla Matera traz tudo. Fala, Carlinha! Araújo, que estreia nossa, hein? E o duelo entre os próximos adversários do Fluminense? Mamelodi venceu por 1-0 o Ulsan. Teve gol anulado e não foi um só. Teve atraso também na partida por questões climáticas, tinha ameaça de tempestade, raios, trovões e as arquibancadas vazias. A capacidade do estádio Intericô, onde aconteceu essa partida, é de 25.500 pessoas e só estiveram presentes 3.412. Agora, bora falar aqui do próximo adversário, Ulsan Hyundai, sábado, 7 da noite, horário de Brasília. Os sul-coreanos, depois da derrota diante dos sul-africanos, acabaram ficando na última posição do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Apesar dos tigres, como eles são chamados, serem tricampeões do campeonato sul-coreano, eles já chegaram nos Estados Unidos um pouco sem esperança, já que vivem uma temporada muito abaixo da média. O técnico do Ulsan, Kim Pang-gon, não poupou elogios ao Fluminense logo depois da derrota diante do Mamelodi. Sobre o tricolor, ele disse que o Fluminense é um dos times de primeira linha de todo o mundo. E sobre a equipe dele, sobre os sul-coreanos, ele afirmou que vai dar tempo deles se recuperarem dessa derrota. Disse também que os jogadores dele até foram bem na estreia desse Mundial de Clubes, que apesar da derrota, ele está muito orgulhoso deles. A Coreia do Sul está 13 horas à frente de Orlando e Nova York, exatamente onde o Ulsan está baseado nesse Mundial. E aí o Kim Pang-gon aproveitou também para agradecer muito aos torcedores que acordaram cedinho para assistir a partida. Já o último adversário dessa fase, o Mamelodi, mostrou que é uma equipe muito organizada e não à toa é octacampeã do Campeonato Sul-Africano. Eles gostam de ter a posse de bola e dificilmente eles tocam lá com o chutão para frente. A parada deles é atrair o adversário com passes curtos.
A estrela do time é o Lucas Ribeiro, maranhense, saiu do Brasil muito cedo, veste a camisa 10 do Mamelodi e é o principal responsável pelas articulações ali no setor de meio campo. Inclusive, foram dele as 3 jogadas que resultaram em gols do Reiners. Mas dos 3 gols, um não valeu porque teve braço na bola e o outro foi por impedimento. Atenção também a outro brasileiro, centroavante, Arthur Salles, ex-Vasco. Ele costuma sair o tempo todo ali da área. Araújo, e tem mais uma coisa importante. Os sul-africanos mostraram que eles estão muito bem preparados fisicamente. Araújo, eu devolvo agora para você daqui, da Casa Laranjeiras, local onde todo tricolor que está aqui no Rio de Janeiro está convocado para participar, para vir aqui assistir do telão o Mundial de Clubes FIFA 2025, nosso tricolor nesse sábado. Cerca de 50 crianças treinaram nesta quinta-feira aqui no Riverside Park, em Nova York, na clínica oficial do Fluminense, em parceria com a Carlos Oliveira Soccer Academy. Meninos e meninas treinaram com a mesma metodologia usada em Xerém. Durante a manhã, os meninos e meninas participaram de treinamentos técnicos e táticos e à tarde participaram de jogos. Entre as crianças presentes, os filhos de Everaldo, Keno, Cano e Thiago Santos. Além da clínica, o Fluminense vai promover nos próximos meses uma série de camps oficiais para crianças e jovens de diferentes cidades dos Estados Unidos. As inscrições já estão abertas para meninos e meninas de 7 a 16 anos. Mais informações pelo site fluminensecamp.com.br. Os camps terão duração de 5 dias e vão ser realizados em Nova York, Kansas, Colorado, Tennessee e Illinois. É uma experiência fenomenal, é uma ligação com as nossas raízes lá do Brasil. Nós já estamos aqui há 10 anos e o Fluminense é a maior ligação que eu tenho hoje com o Brasil. Eu tenho família aqui, tenho amigos e família lá, mas o futebol, a cultura do futebol, a questão da ligação que eu tenho passional com o Fluminense é fundamental, e ter essa oportunidade de trazer o Kenzo aqui para jogar futebol aqui é uma experiência única. Trazer ele para viver esse ambiente aqui, com os filhos dos jogadores, com os técnicos aqui, com toda a equipe do Fluminense dando suporte, é uma coisa assim maravilhosa. Quero saber qual é o teu nome. É Júlia Flu. Júlia Flu. Você tem o maior orgulho, né, desse nome, né? Sim, óbvio que eu tenho muito orgulho desse nome, pelo Fluminense, pelo Flusão. O que você está achando aqui da academia? Muito legal também, né? Muito legal, acho uma ótima experiência, ainda mais em Nova York, né? Eu acho que isso foi uma coisa muito legal que o Fluminense fez e é isso. Agora perguntar pro papai aqui como é que surgiu essa ideia aqui de batizar a filhota aqui com o nome Júlia Flu. Cara, a nossa família toda tricolor, sempre. E aí, depois do título de 2010, a gente teve essa ideia do próximo filho que viesse, menino ou menina, a gente ia dar um jeito de botar Fluminense no nome. E aí a ideia veio, quando soube que era menina, de ser um nome composto, Júlia Flu. E minha esposa no começo achou estranho, mas enfim, hoje todo mundo já conhece ela como Júlia Flu, ela adora, enfim, foi ótimo. E hoje aqui no estúdio da Flu TV, no Legends, no Fluminense House, a gente bateu um papo com o Preto Casagrande, campeão carioca em 2005. Também participou da resenha Bruno Cantarelli, apresentador do Charla Podcast. Confere um trechinho. E se eu te perguntar, para você falar pra galera assim, o seu gol de cavadinha na final da Taça Rio, lembra pra gente assim, quem te deu passe, qual era o cenário que você estava vivendo? Cara, eu tava voltando de lesão. Manda depois pra ele narrar, pra ele te mandar o áudio. Eu narro. Arrepiei, ó. Eu tava voltando de lesão, aí tava 3-0, eu acho, o Abel me chama. Falando de lesão muscular. Eu fiquei um mês e meio, 2 meses parado. Aí o Abel me chama, eu recebo a bola do Gabriel, que era um ala, né? Que jogava pouco? É. Eu adianto um pouco e aí vejo espaço pra chutar. No primeiro chute ela bate e volta. Bate no zagueiro e volta pra mim. Aí eu conduzo mais um pouquinho, falei, o goleirão acho que tá adiantado, né? Aquele 1 segundo que você tem. Eu podia cruzar, podia dar uma paulada,
Mas falei, não, vou dar uma cavadinha. Ele não era alto, né? Era aquele Diego. Aí, Era o Diego. Diego do Flamengo, Diego. Mas aquela coisa do 1 segundo que Deus falou, Preto, o único jeito de eu te deixar na história do Fluminense é esse golzinho aqui. Você não tá jogando. Não, golzinho não, porra. Golzinho, porra. Não, Golzinho é foi um foda. golaço, né? Porra. Foi um golaço, foi um golaço. Muito bem, chegando ao final de mais um Flu TV News, jornal feito de tricolor para tricolor, direto aqui do Legends Bar. Fluminense House, a casa do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. Encontro marcado amanhã aqui na Flu TV. Então, ó, se inscreve, deixa o like, compartilha. A gente se encontra amanhã. Aquele abraço. Saudações tricolores. Valeu! Yeah!